Vamos então para a nossa segunda aula. Na nossa segunda aula, a gente vai tratar agora sobre análise vertical e análise horizontal. Tá? Como é que a gente entende isso? A gente vai ter aqui um balanço patrimonial, ok? Que a gente vai utilizar aí como exemplo, né? Um exemplo prático. E nesse balanço patrimonial, a gente tem aqui já dividido 2 anos, né? 2 exercícios, que eu coloquei como ano 1, né? O penúltimo exercício, e o ano 2, o último exercício. Tá? Então, o que a gente tem que entender aqui? Primeiro que nessa estrutura, tá, que a gente olha no balanço patrimonial, é uma estrutura onde traz informações do último exercício, ou seja, imagine que a empresa fechou o balanço patrimonial, né, no dia 31 de dezembro de 2023, ok? Então ela faz uma fotografia, tá, dos saldos das contas contábeis, ok? Naquela data. Ou seja, ela verifica quais os saldos apurados nas contas contábeis naquela exata data. Tá? É diferente do que a gente vai falar, do que a gente vai tratar na demonstração de resultado do exercício. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 exercícios, né, de balanço e que a gente vai fazer uma comparação. Tá? Uma comparação na ótica vertical e na ótica horizontal. Tá? Então, o que a gente pode ter aqui? Tá? Numa análise vertical, ela vai permitir que nós visualizemos a participação do capital em cada conta ou em cada grupo de conta. Tá? Seja lá do ativo ou seja do passivo, e vai nos trazer a sua representatividade, tá? Dentro da origem de recursos, tá? E aplicação na empresa, ok? Então, eu tenho aqui, eu vou sempre trazer aqui para vocês, né, a memória de cálculo de como é que é feita essa apuração. Então, nós temos aqui a conta ou grupo de contas, tá? Dividido pelo total do ativo ou passivo. Então, no gráfico aqui do lado, vamos imaginar que aqui é um balanço patrimonial, tá? Onde ele tem aqui o ano 1, que é o penúltimo ano, e o ano 2. Tá? E a gente vai fazer uma comparação vertical, tá? Em relação do ano 1, né, para o ano 2. Então, o que nós temos aqui? Pegando as informações daquele exemplo, nós temos no ativo circulante, aqui ó, ativo circulante, tá? Do ano 2, R$ 132.492, vamos dizer assim. E vou dividir, tá, pelo total do ativo, que é 2.253.592. Isso tudo, né, vai dar um número decimal que nós vamos multiplicar por 100. Afinal, nós queremos saber a proporcionalidade, a representatividade. Então, a gente vai verificar isso de forma percentual. Então, ele está dizendo que isso aqui, né, houve, né, um percentual de 5,9. Ok? 5,9. Então, eu estou comparando, tá, o ativo circulante do ano 1 em relação ao total do ativo. Então, no ano 1, a gente tem 79.500 dividido por 1.880.700 reais, que vou multiplicar por 100, porque aqui vai dar o resultado, né, num número decimal, e eu quero saber a sua proporção. Tá? Multiplicando por 100, então eu tenho aqui 4,2% no ano 1. O que nós podemos já observar aqui? Que no penúltimo ano da empresa, tá, o seu ativo circulante representava 4,2% do ativo total. E que no ano 2, que seria o último ano, o seu ativo circulante passa a representar 5,9% do ativo total. Ou seja, houve um aumento, um crescimento do ativo circulante em relação a todo o ativo. E a gente sabe que dentro do ativo circulante
tá? É um grupo de contas que representa todas as contas envolvidas na operação da empresa, tá? Sejam elas o contas a receber, o estoque, o caixa, tá certo? Então são as contas que estão envolvidas lá na operação da empresa, no ativo circulante. Então, quando a gente observa que houve um aumento, claro, houve uma melhora, ok? Houve uma melhora nessa situação, tá? Ao passo que, se for olhar do ponto de vista contrário, né, no ano 2000, no ano 1, essa situação já não era tão boa, porque ela representava 4,2, ok? 4,2 de todo o ativo, né? Então a operação estava, vamos dizer assim, exprimida, né? Então aqui houve um crescimento, né, um aumento no ativo circulante, né, e melhorando também, né, a operação da empresa, tá? Tudo isso aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: nós podemos montar numa planilha em Excel, tá? E eu tenho até aqui uma planilha que eu uso, tá? Com os meus alunos, né? Quando eu estou em sala de aula, quando eu estou ministrando aí essa disciplina, né? Em sala de aula, então eu uso muito uma planilha que eu forneço para eles, que lá já tem todos os cálculos, né? Que tem que ser feito na análise vertical, ok? Fazendo a comparação de cada conta ou grupo de conta em relação ao ativo total ou em relação ao passivo total, tá certo? Então, voltando aqui a nosso slide, tá? Então a gente fez uma comparação vertical, olha aqui, ó, a setinha vertical, tá? Do ativo circulante em relação ao ativo total, do último ano e também do penúltimo ano, tá certo? Tá. Indo agora, tá? Para, né, essa comparação também na, na demonstração de resultado do exercício, tá? Que aí mostra o que? Toda a operação da empresa, ou seja, tudo que ela vendeu, tudo que ela gastou para produzir, divididos em custos, em despesas, quanto teve que recolher de impostos, não só devido à sua operação comercial, mas também em relação ao resultado que ela gerou, né, como lucro, por exemplo. Então faremos aqui agora uma comparação usando as demonstrações de resultado do exercício, tanto do ano 1, né, que seria o penúltimo ano, como do ano 2, tá? Que seria o último ano analisado. Então, nessa análise vertical, a gente já muda o sentido da comparação. Enquanto que lá no balanço patrimonial, a gente compara as contas, né, que estão sendo iniciadas, né, que estão sendo apresentadas, né, de cima para baixo, tá? Comparando as contas que iniciam com o total, né, do ativo ou passivo que está lá no final do relatório. Na hora de fazer esse mesmo cálculo, a gente faz ao contrário quando a gente trabalha com a demonstração de resultado do exercício. Por quê? Porque a totalidade será o quê? A receita ou o faturamento líquido da empresa. Então, eu vou fazer uma comparação, né, de baixo para cima, ou seja, quanto representa o lucro bruto, quanto representa o lucro operacional, quanto representa o lucro líquido em relação à receita líquida da empresa. Tá? E neste caso aqui, tá vendo? Aqui a base 100, tá? Diferente, né? Se a gente observar aqui no balanço patrimonial, ó, a base 100 sempre vai ser o total, tá, do ativo ou passivo. Já na DRE, vamos passar a chamar dessa maneira, né, a base 100 está lá em cima, na receita líquida. Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Entre os anos 1 e 2, o ativo circulante aumentou o percentual de 4,2 para 5,9. Foi o que nós apuramos, né, em relação ao balanço patrimonial. Né? O patrimônio líquido, houve uma redução de 35%, tá, no ano 1 para 30% no ano 2. Olha, a gente está olhando aqui já, né, na análise vertical, né, e comparando em relação ao ano anterior, tá ok?
Agora, quando a gente olha a demonstração de resultado do exercício, o que, que nós podemos observar aqui? De imediato, o lucro líquido, que no ano 1 foi de 8,8%, né? O que representa aqui, né, sobre o faturamento, e no ano 2 ele caiu para 1,4%, tá? Ele foi reduzido para 1,4%, tá? Em relação ao seu faturamento, em relação à sua receita líquida. Tá? Monetariamente, a gente olha que praticamente ficou os mesmos valores, mas quando a gente faz a comparação na proporção, a gente percebe que aqui quase, né, gerou 9% no ano 1 e quando chegou no ano 2, né, não chegou a 1,5%. Tá? Então teve aí uma redução, né, de aí em torno de 7,4%. Tá? Mas isso percentualmente falando, comparando as duas grandezas, tá? Em relação aos percentual. A gente não está falando aqui ainda de variação, tá? Que aí a variação é de um ano em relação ao outro, quanto variou para cima ou para baixo, tá? Que aí nós chamamos de análise horizontal, ok? Ou seja, aí sim eu vou começar a comparar conta com conta, grupo de conta com grupo de conta, de um ano para o outro, do penúltimo para o último ano. Tá? Então eu vou comparar realmente, olha, nesse caso aqui estou falando do ativo circulante. Quanto era o ativo circulante, tá? Em ano 1? No ano 1 ele representava 79.500. No ano 2 ele já passa a representar 132.492. Claro que fazendo o cálculo aqui, né, eu vou extrair da base menos 1, ok? Para multiplicar por 100, para quê? Para encontrar a variação. Ou seja, se você aplicar essa variação no ano 1, né, esse percentual, você chegará, que é a diferença, né, em relação ao ano 2. Tá? Então aqui nós estamos falando aí em torno de uns 50, 60 mil reais, tá? Que variou de um ano para o outro. Tá certo? Então o que, que nós temos aqui? Nós temos uma variação. Então houve um incremento, tá? Houve um aumento do ativo circulante do ano 1, que seria o nosso penúltimo ano estudado, para o último ano. Tá? Houve um aumento de quê? De quase 67%. Né? Houve de incremento no ativo circulante. Tá ok? Então, para a gente frisar bem aqui, quando nós falamos de análise vertical, nós estamos comparando cada conta que compõe o ativo ou o passivo, comparando quanto representa essa conta, tá? Ou esse grupo de conta em relação, tá, à conta total, ou seja, em relação ao ativo total, em relação ao passivo total. Tá certo? Então a gente está comparando cada conta. Quando a gente fala de análise horizontal, nós já estamos comparando conta com a mesma conta. Então, nesse caso aqui, por exemplo, tá? Quando a gente olha aqui o ativo intangível, tá, dessa empresa, ele variou 11,7% para cima, ou seja, ele partiu de 1.680.000 e foi para 1.877.000. Então houve um aumento. E quando a gente olha aqui o realizável a longo prazo, já houve uma redução de 14,3%. Essa foi a variação redutora, tá? Houve uma redução. Por quê? Porque passou de 99.800 no penúltimo ano para 85.500. Tá entendido? Então, se a gente observar aqui na DRE, né, que a gente está falando aí agora, não só das contas, né, que apresentam o saldo patrimonial, mas estamos falando das contas cumulativas, né? A empresa teve uma receita líquida, né,
de 86 mil no ano 1, mas no ano 2 ela teve uma receita líquida de 517 mil. Houve um crescimento de 501%, 5 vezes mais. Tá? Por quê? Estamos comparando, tá, a mesma conta contábil. E o lucro? Olha, o lucro caiu. Caiu quanto? 4%. Lembra que a gente tinha falado que os valores são muito próximos, né? Os valores monetários, tá? Então, comparando um valor monetário com o outro, ou seja, o penúltimo com o último, houve uma redução de 4% só. Só 4% no lucro. Tá? Então, isso é a análise horizontal. Eu comparo sempre uma conta com a mesma conta do ano anterior. Tá? Já na análise vertical, não. Na análise vertical eu vou pegar aquela conta e comparar com a sua base total. Tá? Seja ela ativo ou passivo, ok? E quando se trata de uma demonstração de resultado do exercício, eu comparo com a receita líquida. Tá certo? Então, isso aqui é o que a gente pode, né, já iniciar a nossa análise, tá, fazendo essas comparações, né, sejam elas na proporcionalidade ou na sua variação, tá, para saber se a empresa melhorou ou piorou naquele aspecto, naquela conta contábil, ou, né, naquele grupo de contas, ou quanto aquilo pode estar representando dentro do grupo de contas ou dentro do total do ativo ou do passivo. Tá ok? É para isso que a gente faz essa análise vertical, essa análise horizontal, que a gente também pode usar esse mesmo mecanismo, esse mesmo conceito, para comparar os indicadores, os quocientes que a gente vai estar aprendendo aí na próxima aula. Tá certo? Então é isso, tá? Ficamos aqui, tá, com a análise vertical, com a análise horizontal, ok? E a gente segue para a nossa próxima aula, onde vamos estar falando sobre a estrutura de capital da empresa, o endividamento e a rentabilidade. Tá bom? É isso aí. Até a próxima aula.